Salve, salve, minha família bonita de Sagitário! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa transmissão, tá? Chegou o momento da gente fazer a canalização para a leitura do mês de maio. Quais são as energias, né, que vão estar disponíveis aí? O que é a espiritualidade maior, especialmente hoje, né? A hierarquia angelical tem para trazer de mensagens. Hoje a gente vai fazer uma leitura toda com o oráculo dos arcanjos, tá? Porque é um dia muito auspicioso para isso. Um dia onde eu trabalhei, né, com a magia angelical. Então a energia da casa, a minha energia, ela tá bem conectada com essas cortes angelicais no dia de hoje. Então, a gente vai trabalhar somente com este oráculo nesse momento, tá bom? Oráculo dos arcanjos. Então, você já fecha os teus olhos, se concentra, se conecta, né? Se você tem conexão com os anjos, mesmo que você ache que não tenha, mas todos nós, né? Quando viemos para aqui, nós trouxemos conosco um anjo da guarda para cuidar da gente. E além disso, nós temos, né, outras hierarquias também que ficam responsáveis, corresponsáveis pelo nosso cuidado. Tô com uma velhinha bem linda, ó, que linda, essa velhinha do Buda iluminado, pra gente trabalhar na energia do raio azul, tá? Então eu quero que você já feche os seus olhos e se conecte mesmo com essa energia do primeiro raio, que é o raio da força, é o raio da fé, é o raio da coragem, é o raio de São Miguel. Salve São Miguel Arcanjo, tá? Então, vamos agora iniciar esses trabalhos com a leitura geral para o signo de Sagitário, né? Nesse mês de maio de 2025. Lembrando que é uma leitura atemporal, né? Por mais que seja focada, voltada nessa energia do mês de maio, eu sei que muita gente vai acabar acessando em outro momento e tá tudo bem, vai fazer sentido, né? Da mesma forma. Porque todo mundo que chega, chega por um propósito, chega porque a espiritualidade maior trouxe até aqui, né? Então, vocês foram trazidos. Não desconfie disso, tá? Em momento nenhum. O que é que a espiritualidade maior tem para trazer para esse signo de Sagitário no mês de maio? Qual é o conselho geral, o conselho inicial? Para quem me assiste, né? Para quem tem Sagitário forte aí no mapa. O que caiu de paraquedas na leitura, de repente, só por causa do título, também tá valendo, viu? A gente tem aqui uma mensagem inicial do arcanjo Raguel, falando a respeito de relacionamentos, tá? Então, o arcanjo Raguel avisando para algumas pessoas que vão se conectar com esse vídeo que os anjos estão abrindo os corações, tanto o seu coração quanto o coração de algumas pessoas com quem você tem convivido e que você tem tido conflitos, tá? Então, a primeira mensagem é que esse mês de maio, ele vai ser um mês muito auspicioso para resolução dos conflitos, tanto conflitos a níveis conjugais, quanto conflitos, né, com relacionamentos familiares de um modo geral e até relacionamentos no ambiente de trabalho. Eu sinto e vejo algumas pessoas que estão enfrentando batalhas, né, no ambiente de trabalho. E nesse momento, as hierarquias angelicais estão entrando mesmo nessa batalha, nesse combate, né, que você tem enfrentado para poder dissipar as forças obscuras, dissipar as forças sombrias e trazer paz. Trazer paz para tua vida, trazer paz para tua casa, traz paz para tua mente, né? Porque tem pessoas que estão com a mente atribulada. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir bem, que não estão conseguindo trabalhar direito, entregar, né, o seu melhor no trabalho, porque tem sido alvo aí de algumas perseguições. Algumas pessoas que, inclusive, estão pensando nesse momento em pedir demissão, em pedir para sair do trabalho porque já não suportam mais. E o arcanjo está dizendo aqui, se acalma, tá?
Mantenha a sua fé, mantenha a sua conexão com o primeiro raio, com o raio, né, da força, da fé mesmo. Reavive essa sua fé. Coloque o seu trabalho nas mãos do Altíssimo. Coloque a sua vida nas mãos do Altíssimo. Coloque a sua família nas mãos do Altíssimo, né? Tem algumas pessoas que estão vivenciando essas situações de perseguição por parte de vizinhos, né? Vizinhas, muito disse-me-disse, muita discórdia plantada, né? Leve e traz. Aqui ele está pedindo para você tomar cuidado e reservar mais a sua vida, preservar mais a sua vida, né? Observe que muitas vezes você se abre demais, você conta demais a sua vida, fala seus planos, seus projetos e aí as coisas travam, não dão certo. Simplesmente porque você falou demais e falou a quem não deveria falar, né? Então tome muito cuidado, procure guardar muito mais as coisas para você, tá? Guarde no seu coração as coisas para você. Depois que tiver feito, depois que tiver realizado, materializado, você pode até contar, mas já contar uma vitória, né? E não confiar demais nas pessoas para depois. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é um amigo íntimo, às vezes é um amigo de mais de 20 anos, mas essa pessoa se sente incomodada, porque ela é como se ela visse você realizando coisas que ela não conseguiu realizar, né? Coisas que ela gostaria de ter feito e ela não conseguiu fazer por algum motivo. E aí é uma frustração que não é que ela não goste de você, não te ame, não te queira bem, né? Que ela te deseja o mal, não é isso, mas é que a frustração que ela sente para com ela mesma, por não ter conseguido realizar o que você está realizando, é o que está causando. Deixa eu passar esse barulho, né? É o que está causando esse desequilíbrio, né? Então mantenha mesmo as suas coisas mais na sua intimidade. Busque realmente ter poucos amigos de confiança, mas poucos e bons, sabe? Amigo, a gente conta nos dedos. A quem a gente realmente, né, vai em busca na hora de um momento de uma necessidade, de um momento de... Por quê? Porque, infelizmente, estamos todos aqui vivendo num planeta que é um planeta escola. Estamos todos aqui em processo de aprendizado e todos nós estamos à mercê das sombras, tanto das sombras externas quanto das nossas próprias sombras internas. E poucos de nós temos a coragem e a ousadia de olhar para essas sombras, de encarar essas sombras de frente e de lidar com essas sombras, seja limpando, seja banindo, seja transmutando, seja transformando essa sombra em luz, seja abraçando, acolhendo essas sombras, porque cada tipo de sombra vai ter que ser tratado de uma forma diferente, né? Então, não é todo mundo que tem essa maestria. Então, não é todo mundo com quem você pode ir lá e, né, se desaguar com aquela pessoa, porque muitas vezes aquela pessoa, ela tá em um caos interno. Ela é até uma pessoa boa, mas ela tá vivendo um momento de caos, de muito conflito, de muita confusão. E aí todo esse caos, esse conflito, essa confusão projeta em você, projeta na sua vida, espelha. E aí quando pensar que não, as coisas estavam até organizadas para você, do nada tudo se desorganiza, do nada tudo sai do lugar. Do nada era um contrato que tinha para assinar, não assina, era uma casa que ia alugar, não aluga, né? Era um dinheiro que estava para sair, não sai. Por quê? Porque você contou a pessoa errada, você, né, deixou que a pessoa errada soubesse, tivesse acesso, compartilhou. Não dá mais. Amadureça, tá? Tem uma mensagem do arcanjo Azrael para algumas pessoas que estão passando por momentos de muita necessidade mesmo. Tem pessoas aqui que vão assistir esse vídeo que estão com a mão na cabeça, sem saber como que vai pagar o aluguel desse mês. Sem saber como que vai pagar as contas da água, da luz, que tá tudo atrasada, não sei quantas, e você aí com medo de cortar sua água e sua luz. Algumas pessoas mesmo que, ai meu Deus, o gás acabou, eu vou ter que esperar não sei quantos dias para poder comprar um gás, porque é quando entra o bolsa não sei o quê, é quando entra a pensão, é quando entra o salário, sabe?
É uma situação bem delicada. O arcanjo Azrael está dizendo, olha, eu estou com você na hora da sua necessidade. Estou ajudando você, acalentando seu coração, curando seu coração, te dando conforto, tá? Então, o mínimo de conforto espiritual você está tendo. Agora, nem todos estão conseguindo se conectar com esse conforto espiritual. Então, muitos que estão passando por situações turbulentas nas finanças, que realmente não estão conseguindo administrar, que realmente estão vendo assim sua vida financeira como se fosse uma bola de neve, sabe? Uma bola, eu tô vendo claramente a visão, e são muitas pessoas, não são poucas não. São várias bolas de neve gigantes, vindo como se fosse de um espinhadeiro assim, e a pessoa tá aqui embaixo, desesperada, só vendo ela vindo naquela velocidade alta, como se viesse para passar por cima de você, para lhe atropelar, para lhe esmagar, né? A sensação que você tá é uma sensação de desespero tão grande que Deus que livre e guarde, cancela, cancela, cancela. É como se tivesse alguém com uma coisa aqui na sua cabeça, sabe? Prestes a... E tem pessoas aqui que inclusive já pensaram em fazer isso, né? Em cometer esse ato de abdicar, né, da sua própria vida, porque já não suporta mais tanta aprovação, principalmente na vida financeira. E o arcanjo Azrael está dizendo: se acalme, pense bem, tá? A vida é sua, você tem livre-arbítrio, mas você precisa ter consciência, porque os problemas não vão acabar, os conflitos não vão acabar, porque você perdeu esse corpo. Tem gente que deita para dormir e acorda pensando, eu não queria acordar amanhã, sabe? A energia é essa. Eu não tenho um sentido para minha vida. Tem gente que aqui que tá sem sentido para a vida. E o arcanjo Azrael tá dizendo: eu estou com você, eu não lhe desamparo. Entenda que as consciências angelicais, gente, por exemplo, quando a gente reza e ora, seja para o arcanjo Miguel, o arcanjo Azrael, né, seja para Jesus Cristo, não importa. As consciências que elas estão em altos patamares elevados, né, em altas frequências, elas têm vários desdobramentos. Assim como as consciências também, né, que caminham mais aqui, que são um pouco mais rasteiras, né, que estão mais na densidade mesmo da parte telúrica, do trabalho telúrico, né, que são os nossos guias. Por exemplo, existem várias falanges que trabalham em nome de Miguel. Então existem vários seres carregando, portando essa energia de Miguel, essa energia de Azrael, que são a representação do arcanjo em si e que chegam a milhares de pessoas de forma simultânea. Eu sei que é complicado até explicar esse conceito para pessoas que nunca desdobraram, nunca tiveram no plano espiritual e que nunca viram como que funciona esse movimento lá. Daí eu aconselho você a aprofundar os estudos na espiritualidade, nesses temas que a gente está trazendo aqui, para que você possa se desenvolver com relação a isso e entender como funciona isso. Até mesmo para que você consiga acessar essa energia, porque a energia está disponível para você. Ela chega até você, mas você não sente, você não percebe. Porque há um bloqueio, eu vejo como se fosse uma barreira. Você em volta de uma armadura, você em volta de uma couraça. Então, eu vejo muitas pessoas envolvidas, né, por armaduras, por couraças, por muros. Algumas pessoas criaram um muro ao redor de si, outras criaram muralhas para se proteger, porque, nossa, é uma dor tão grande, dói tanto, isso me machucou tanto, pessoas me machucaram, eu passei por tantos traumas, eu passei por tantos abusos, por tantas feridas, e nossa, que dor, e aí você foi se protegendo, né? Muita gente até se isolando, querendo evitar contatos com pessoas, querendo evitar, porque simplesmente foi perdendo a confiança no ser humano, foi perdendo a confiança na vida, foi perdendo o propósito de viver, a razão de viver, foi perdendo sua alegria.
E aos poucos a energia foi minguando, sabe? Como a lua que mingua. Então eu vejo muita gente com essa energia minguada, trancada dentro dali da sua couraça, da sua armadura. Só que ao mesmo tempo que você pensa que se protege de pessoas ruins, de situações ruins, né? Eu vou me isolar mesmo, eu vou ficar aqui quieto no meu canto, vou ficar na minha, né? Perceba que para um grupo de Sagitário eu falei que estava falando demais, que estava muito solto, precisava calar. Para esse outro grupo aqui já é a galera mais, sabe, travada. E aqui você trava, tudo bem, você acha que se protege, até se protege de alguma forma, porque, por exemplo, aqueles problemas lá que o primeiro grupo passa, você já não passa. É muito raro acontecer com você. Porque você já tá ali ligado na malandragem dos outros, você já não dá mais crédito, já não dá mais confiança para ninguém. Só que ao mesmo tempo, você perdeu a pureza, você perdeu a inocência, você perdeu aquela coisa da criança que sai, que contempla a vida, que vai em busca dos mistérios, que vai em busca do novo, que tem prazer pela vida, né? Você perdeu o gozo pela vida. E aí isso é muito perigoso, porque de qualquer forma, a sua energia está muito minguada e você acaba impedindo até mesmo que a luz chegue até você, entende? E você está em um lugar, muitas vezes, de muita sombra. Você está em um lugar de muita sombra, entende? Um lugar onde você está ali recluso, você se trancou na sua caverna e você precisa sair dessa caverna para respirar um ar puro, para respirar um ar livre, para retornar à energia daquela criança alegre, que vai em busca do novo, né? Então, é o retorno, né? E o reencontro com a sua criança também, com a sua criança interior, que também está muito sofrida, que também está muito, sabe? Trancada, como se ela tivesse sido silenciada. Então, observe isso e, de alguma forma, se empenhe, né? Faça algo, se motive a fazer algo para resgatar isso, resgatar essa alegria de viver. Ah, eu não sei como fazer. Sei lá, coloque uma música todos os dias. Se está difícil acordar de manhã, se está difícil levantar, põe uma música lá que eleva a tua vibração, que te joga lá para cima, vai dançar, já acorda, ó, colocando essa energia para subir, para crescer. Acende uma vela, vai conversar com o teu anjo da guarda, vai conversar com Jesus, vai conversar com Deus, com quem quer que você sinta a energia, a conexão com seus mentores, com seus guias. Vai pedir esse reavivamento da fé, porque de qualquer forma isso também tem que partir de você. A luz, ela nunca vai invadir você, a luz, ela nunca vai invalidar o seu livre-arbítrio. Você vai ser sempre respeitado, respeitada. A escolha que você fizer, a decisão que você tomar, você vai ser respeitado, você não vai ser acusado, apontado o dedo pela luz, não. Entendeu? Até mesmo se você decidir, né, dizer assim, ah, vou romper, vou interromper aqui esse ciclo, ok. Mas, do outro lado, no plano espiritual, existe toda uma hierarquia de sombra, de escuridão te aguardando para te dizer, venha, pegue na minha mão aqui agora, porque fomos nós que conduzimos você a fazer isso. Então, você está indo em busca de quê quando você faz isso? De mais escuridão, de mais trevas, só que é uma busca inconsciente. Você acha que você vai interromper um sofrimento, mas na realidade esse sofrimento só vai duplicar ou triplicar. Por quê? Porque Deus é ruim? Porque Deus castiga? Porque isso é um pecado? Não. Não. Porque o mesmo nível de consciência que você desencarna aqui, seja por uma morte acidental, seja por uma morte natural, seja por uma morte provocada, é esse mesmo nível de consciência que você vai ter do outro lado, você só vai perder a carne, a matéria, compreende? Mas a sua mente vai funcionar da mesma forma, você vai pensar do mesmo jeito. A vela tá aqui. Tá ouvindo o barulho?
Você vai pensar do mesmo jeito, você vai sentir do mesmo jeito. Quem desencarna sente, sente tudo. E ainda vai ser pior, porque você vai olhar para essa realidade aqui e você vai ver a sua família destruída, né? Triste, deprimida. Você vai dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz? Que maluquice foi essa? E aí vai vir o arrependimento, vai vir a culpa, vão vir as crenças do pecado, do que foi errado, de não sei o que, e você vai pro buraco. Você vai ser sugado para um buraco negro, escuro. Aí é onde os antigos diziam, né, que quem fazia esse tipo de coisa iam para o inferno. Na realidade, é o próprio inferno que a pessoa criou para si própria. Entende? Só que esse inferno você já criou aqui na Terra, você já está vivendo aqui agora. Então, eu estou falando com pessoas que olham ao redor e dizem, poxa, eu estou vivendo um inferno. Eu não sei qual é a tua situação, pode ser um problema conjugal, pode ser a falta de um marido, de uma mulher, pode ser a falta de recursos financeiros, que para muitos aqui fala sobre finanças, tá? Pode ser um inferno familiar, pode ser um atravessamento de uma noite escura da alma. Algumas pessoas aqui, elas estão atravessando a noite escura da alma para despertar, porque a transição planetária, a gente está a todo vapor. E muita gente, aliás, a humanidade inteira está recebendo uma carga energética de muita luz. Só que quando desce muita luz, o que acontece com as sombras? Sai sombra de tudo que é buraco, da gia. É sombra de dentro da gente, brotando, é sombra ao nosso externo, das pessoas com quem a gente convive, né? E como é que a gente lida com isso? A pessoa que não pratica o autoconhecimento, a pessoa que não se empenha na sua reforma íntima, porque autoconhecimento e reforma íntima precisam caminhar de mãos dadas, sempre, para todo ser humano, sem exceção. Nós estamos aqui para isso. Nós viemos para a Terra para isso. Nós não estamos aqui para enriquecer, para ganhar na loteria, para ter um trabalho assim, para pousar, para andar de Lamborghini, para fazer, para acontecer, não. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Nossa única missão, nosso único processo aqui, enquanto ser humano, propósito de vida, é a ascensão espiritual. Só que 90% está esquecido completamente disso. De 8 bilhões de pessoas, 90% se esqueceu completamente. 10% começou a se lembrar. E dentro desses 10% existem aqueles que estão mais despertos, menos. Mas uns 10% que já acordou a primeira vez. E aqui me assistindo, existem, digamos que 85% que não acordou ainda e 15% que já despertou em algum nível. Então, eu tô falando para uma massa que precisa, né, predominantemente, né, a maior quantidade de pessoas que vai assistir esse vídeo precisa acordar, precisa despertar. E precisa entender que a travessia da noite escura da alma é uma travessia dolorosa, que o autoconhecimento é doloroso, que a reforma íntima é dolorosa. Porque imagina a sua casa sendo reformada. Se você for reformar a sua casa hoje, você pensa em fazer o quê? Trocar o piso? Mudar a cor da parede? Sua casa tem buraco na parede, vai precisar quebrar, vai precisar pôr massa, vai precisar lixar, vai precisar fazer o quê? Imagina agora a sua casa toda quebrada, ou imagina que de repente você ganhou milhões, e aí você tem o terreno, gosta do terreno, gosta da localização, quer construir ali mesmo, mas você já não quer mais nada daquela configuração da casa. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que botar ela abaixo, você vai ter que quebrar ela toda, pedra por pedra, depois vir com um caminhão, resgatar todo o entulho, tirar dali, levar para onde? Você vai jogar no meio da rua, em qualquer lugar? Você vai jogar no terreno do vizinho? Onde é que você vai jogar esse entulho? E depois você vai ter que vir cuidar toda a parte refazer o alicerce de acordo com a nova casa que você quer construir. E depois refazer toda a casa, e depois cuidar da parte da elétrica, da hidráulica, e depois cuidar da parte da decoração quando a casa já estiver pronta. Então,
Eu tô falando de uma casa, mas essa casa é você. E se você nunca despertou e tá despertando agora, entenda que ruiu tudo. E essa sensação que você tá sentindo de que, meu Deus, eu tô no meio do caos, eu não tô dando conta, é justamente porque você não tá inteiro, você tá destruído, você tá no chão, metaforicamente. Mas é o que acontece consciencialmente. E você vai precisar se reerguer agora, porque você é a casa que vai abaixo. Você é o engenheiro, você é o arquiteto, você é o pedreiro, o mestre de obra, os ajudantes. E quando eu falo isso, eu tô falando que são seus níveis conscienciais, são seus próprios desdobramentos. Porque você não é um só, você é vários em um só corpo físico, mas em vários corpos desdobrados, em vários clones de você, espalhados por aí. Isso são o quê? Eus multidimensionais ou fractais de alma, ou personalidades múltiplas, subpersonalidades, ou níveis conscienciais, como você quiser chamar. Pesquise sobre isso para você se aprofundar nesses temas e entender melhor tudo isso que eu estou te trazendo, porque isso vai te ajudar a expandir a tua consciência, tá? Eu sou Luz Divina Criadora, estou aqui para auxiliar o planeta Terra no despertar e na expansão da consciência crística. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Por isso que eu estou dizendo para você, estude, seja autodidata. Não fique esperando por nada nem por ninguém para realizar o que você precisa realizar, que é a sua reforma íntima, a reforma do seu ser. Relembre o seu potencial, relembre a sua maestria, lembre-se de quem você é. Você é capaz, você é totalmente capaz de se levantar desse chão. Você caiu, ok, você é capaz de levantar dessa queda, de se sustentar, de caminhar, de andar firmado, de correr. Você é capaz de voar. Você é capaz de alçar grandes voos. Mas você precisa se lembrar disso, porque você se esqueceu. E esse processo de esquecimento é natural, porque é o véu de Maia. Isso foi colocado na gente para que a gente se desconectasse da nossa essência. Justamente por conta do tamanho da nossa potência, entende? Aí cabe a você agora fazer o caminho que ninguém quer fazer, ou que pelo menos a maioria rejeita. Que é o caminho do quê? Orai e vigiai. Conhecereis a verdade vos libertará. Entende? São esses caminhos. Lá do céu, seus entes queridos estão bem, tá? Lá do céu, seus entes queridos enviam lembranças para você. É uma outra mensagem do arcanjo Azrael, tá? Para algumas pessoas que estão com saudades, que estão se sentindo saudosas mesmo, né? De pessoas que já fizeram a passagem. Algumas pessoas se sentindo até preocupadas. Como será que tá fulano? Como será que tá, né? Meu pai, minha mãe, sei lá, um filho, uma filha que fez a passagem. E o arcanjo Azrael traz essa confirmação que tá tudo bem. Você deve deixar suas preocupações de lado. E você deve sentir as bênçãos amorosas dos teus entes queridos lá do céu. Mas sem se conectar demais a eles, a ponto de até mesmo querer estar com eles. Porque a sua vida é sua vida, o seu propósito é o seu propósito, você é um projeto, eles são outro projeto de Deus, eles têm a vida deles e o propósito deles, e não é porque eles estão lá que eles deixaram de viver, ou de trabalhar, ou de crescer, ou de evoluir, pelo contrário. Eles estão fazendo agora aquilo que muitos deles não tiveram como fazer aqui na Terra. E se você está assistindo a esse vídeo agora, aproveita que essa consciência está chegando para você fazer agora o que necessita ser feito, para que você possa crescer, prosperar e evoluir enquanto ser humano. E enquanto alma, enquanto espírito.
Porque essa é a verdadeira missão, esse é o teu verdadeiro propósito, tá bom? Um abraço, fica com Deus.